Filosofia é fácil. Isso. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente interessante na filosofia. Vamos falar sobre ética, vamos falar sobre moral, tema que muita gente confunde. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E aí é lógico, se você ainda não assistiu às outras aulas, dê uma olhadinha lá, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, tá? Então, passe a assinar o nosso canal, passe então a curtir os nossos vídeos, para que você tenha todas as informações até o Enem que está chegando. Mas vamos lá então? Vamos começar? Quando a gente conversa sobre ética, quando a gente fala sobre moral, existe uma confusão muito grande. Isso porque os próprios meios de comunicação acabam dando algumas informações que são inverídicas e que aí você acaba aprendendo da maneira errada. Por exemplo, quando diz que um deputado ele foi antiético, essa informação ela não é correta, né? Então, ele vai ser imoral, né? A ação dele é uma ação imoral. Então, vamos tentar diferenciar esses temas: ética, moral, saber o que é então o ser ético, o ser antiético, quando uma pessoa é uma pessoa moral, imoral e amoral. Pronto, você sabendo essas 5 definições, você não erra mais, tá bom? Pois vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o que é moral e ética. Ética, ela é o conjunto de valores de uma determinada sociedade, de um determinado grupo de indivíduos. E aí sim, a moral é a prática individual, onde esse indivíduo ele vai agir em sociedade de acordo ou não com os princípios dessa sociedade. Então pronto, não tem mais erro, ó. Diferencia. Ética, conjunto de valores, conjunto de princípios. Moral é a prática individual, é a prática pessoal de cada indivíduo. Assim, vamos identificar como são os conceitos, os fundamentos de ética e moral. Vamos lá? O ser, ele pode ser um ser ético ou antiético. Como é que isso funciona? O ser ético é aquele que age de acordo com os fundamentos da sociedade a qual ele participa. Por exemplo, digamos então, você mora aqui no Brasil, quer se casar, você encontra a sua esposa, se casa com ela, um casamento monogâmico, e aí vai ser feliz e formar a sua família. E o que seria um ser antiético? O ser antiético é quando ele se fundamenta numa ética diferente daquela onde ele vive. Vamos dar um exemplo. Digamos que esse cara nasceu na Arábia. Na Arábia, o conceito social aceito permite-se o casamento com várias mulheres, a poligamia. Só tem um detalhe: ele cresceu, passou a vida toda dele na Arábia, então para ele isso é certo. Só que ele agora está morando no Brasil. Ou seja, ele está agindo de acordo com a ética na qual ele foi formado, do povo dele, do local onde ele nasceu, onde ele cresceu. Só que ele está morando no Brasil, onde os fundamentos são outros. Então, ele seria um ser antiético. Não porque ele vai contra a ética, não, mas porque ele estabelece na sua vida um fundamento ético diferente daquele da região onde ele vive. Então, ético é o ser que age, obviamente fundamentado nos valores daquela sociedade. Antiético é aquele ser que age fundamentado em valores de uma outra sociedade, diferente daquela onde ele vive e que esses valores não são aceitos. Tranquilo?
Então você não pode dizer que um deputado que rouba é antiético, porque em nenhuma sociedade a fundamentação aceita que um deputado roube. Se em algum lugar a função do deputado for roubar, aí o cara cresceu aprendendo isso e veio para o Brasil e passou a fazer isso, aí tudo bem, mas não existe lugar nenhum em que a função de um representante do povo seja roubar. Beleza? Pois bem, vamos para a moral. Como a moral é a ação do indivíduo, é a sua prática. A sua prática ela pode ser moral, imoral ou amoral. Vamos diferenciar? Vamos lá. Uma prática ela é moral quando o indivíduo age de acordo com os princípios éticos daquela sociedade. Uma prática é imoral quando o indivíduo age contrário aos princípios daquela sociedade. Então, por exemplo, se eu sou um cidadão em que eu pago meus impostos, eu cumpro os meus deveres, eu cobro os meus direitos, eu sou um cidadão moral. A minha prática é uma prática moral, porque ela está fundamentada nos princípios éticos. A minha prática será imoral quando a minha prática vai contra os princípios éticos. Se eu roubo, se eu mato, tudo isso vai contra a fundamentação ética da sociedade. Então, eu estou agindo de forma imoral. Ciliano, e o que seria esse ser amoral? O ser amoral é quando ele não tem condições de compreender, de diferenciar o que é o certo e o que é o errado. Uma criança muito nova, até certa idade, a criança ela não tem ainda a noção do que é o certo e o que é o errado. Então ela pode querer pegar um produto numa loja e querer levar para casa. Ela vai querer pegar um brinquedo de um amiguinho e querer levar para o colégio, porque ela não tem ainda os fundamentos da sociedade. E aí cabe à família dizer, olha, esse brinquedinho é do seu amigo, esse produto é da loja, não é seu, e aí se repassar os valores para essa criança. Mas ela não tem ainda essa capacidade. Da mesma forma, você pega uma pessoa já com demência mental. Essa pessoa com demência mental, ela não tem condições de identificar o que é certo e o que é errado. Então, esse indivíduo que não tem condições de identificar o que é certo e o que é errado, a gente chama de indivíduo amoral. Beleza? Então agora não tem mais como você misturar o que é ética, misturar com o que é moral. Ética é fundamentação, é princípio. Moral é ação, é prática. Um grande abraço, até a próxima e não esqueça, filosofia é fácil!